Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, que bom estar aqui com vocês novamente. Passei um tempo afastado daqui do canal porque estava com algumas coisas para fazer, estava um pouquinho ocupado, mas sempre que tenho a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de Jesus Cristo, meditando o Evangelho com vocês, esse tempo precioso é uma bênção, é uma felicidade enorme para mim. Para quem não sabe, meu nome é Eduardo, sou membro da Missão Sangue e Água, vocacionado da Missão Sangue e Água. E o que eu quero compartilhar com vocês é um assunto muito sério, necessário e profundo. Nesta vida, nós temos dois caminhos: o caminho da salvação e o da perdição. E as atitudes que nós tomamos é o que indica em qual caminho nós estamos percorrendo. Quero que vocês peguem agora, meus queridos e amados irmãos, a passagem lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19, o rico e Lázaro. Pausa o vídeo, procura a passagem para que a gente dê continuidade lendo juntos, tá bom? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. E, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de que me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a ele alguns dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra, esse evangelho, ele é profundo. E eu rezei ele bastante. Desde a semana passada eu tenho meditado sobre ele.
ele traz a história de um homem rico que tinha tudo, humanamente falando. Ele tinha irmãos, ele tinha riquezas, ele tinha roupas de marca, roupas boas. E do outro lado nós temos Lázaro, um homem que não tinha nada, somente Deus, que era tudo em sua vida. E daí o Evangelho começa a dizer que o homem rico se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Ou seja, um homem que vivia uma vida de libertinagem, uma vida de que tenho tudo, então eu posso tudo. E a verdade que a palavra vem nos dizer é que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E olha só, a gente pensa, não, mas ele era muito rico e eu não tenho tanto dinheiro como esse homem rico. Mas calma aí, quando ele fala que ele se banqueteava todos os dias e se regalava, ele falava aqui dos prazeres carnais. E quando a gente fala dos prazeres carnais, a gente tem que olhar para dentro da gente, para dentro dos nossos vícios, aquilo que nós alimentamos todos os dias dentro de nós, aquilo que nos afasta de Deus. Pode ser o vício em comprar roupas, o vício em celular, o vício em jogos, o vício em bebidas alcoólicas, o vício em músicas mundanas que poluem os nossos ouvidos e até mesmo dentro da nossa alma tem algumas músicas aí que, pelo amor de Deus, e é muito comum a gente estar ouvindo essas músicas hoje em dia e pessoas que gostam e parece que não ouvem direito, que palavras cheias de barbaridade. Não necessariamente está somente em festas, como eu disse. Você pode se banquetear e se regalar por causa de vício em novelas, vício em séries, vício em filmes, vício em jogos de computador, jogos de videogame, e deixar tudo aquilo que é dos outros para trás. Do outro lado nós temos Lázaro, um homem que não tinha nada, mas que estava à porta do rico. E se ele estava à porta do rico, deitado, ele estava à vista do rico. E olha só, é muito interessante o que a palavra traz. Muitas vezes a gente lendo essa passagem pode parecer que o rico, ele era ruim porque ele era rico. Então o pecado dele era ter muito dinheiro, mas Salomão era rico, Davi era rico. Então, qual era o pecado desse homem rico? Olha só como ele é interessante. Foi a omissão, a insensibilidade à dor dos outros e não ter Deus na sua vida. É uma vida assim, que tudo é para mim, na verdade o vício é isso, né? Tudo é para mim, tudo é para mim. Parece que nós tapamos os nossos olhos para todos que estão em nossa volta, até mesmo para os de nossa família. E quando não os de nossa família, é mais fácil a gente ser caridoso com os da nossa família e deixar tudo das outras famílias, tudo dos meus amigos, dos meus vizinhos, porque o que liga é tudo que está ao meu redor, no sentido de família, no sentido de pai, mãe, e os outros, O que fez esse rico ser condenado foi a omissão. Ele ignorava o sofrimento ao seu redor. E olha só, ele não bateu, ele não agrediu, ele não expulsou, ele não amaldiçoou. Você sabe o que ele fez? Nada. Nada. Meus irmãos, eu tenho um testemunho para contar sobre isso.
não tem tanto tempo, há menos de um ano, tem um rapaz, um mendigo que morava aqui perto da porta de minha casa e que eu sempre o via jantando, ele tomava seu café, ele dormia na rua, mas ele comia bem. E por ele comer bem, eu sempre pensava na minha cabeça, caramba, então ele está bem, então eu não preciso oferecer omissão. Eu sequer perguntei alguma coisa. Eu sequer perguntei. Era um homem educado, ele dava bom dia, eu conversava com ele, eu dava bom dia, como eu disse, mas não fazia nada. Então, quantas vezes nós somos esse rico? É necessário que a gente faça um exame de consciência para que a gente se coloque no lugar, não somente de posição de coitado, como se nós fôssemos santos, porque é necessário um exame de consciência para que a gente se reconheça pecador, para que a gente reconheça a nossa libertinagem, para a gente reconheça os nossos vícios, mas também que a gente reconheça todas as nossas omissões. E quantas vezes nós somos omissos? Quantas vezes a gente é omisso, muitas vezes no sofrimento das pessoas do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos vizinhos. E completando o que eu estava falando agora, nunca perguntei nada. Acontece que ele arrumou um emprego, conseguiu um dinheiro bom, conseguiu alugar uma casa e hoje ele tem a casinha dele. Mas eu fui omisso e nós temos que reconhecer isso para que a gente melhore e que não aconteça outra vez. É necessário. Você sabe por quê? Porque quando o rico e Lázaro morrem, tem uma mudança de chave. Porque o homem que vivia numa vida que era boa, extravagante, onde ele fazia tudo como se Deus não existisse, onde ele se regalava, e o outro tinha uma vida de sofrimento, agora eles trocam. E ele vem dizer aqui: lembra-te que recebeste teu bem em vida, mas Lázaro males. E Lázaro males. Por isso que agora você está nos tormentos dos infernos e Lázaro está no seio de Abraão. Lázaro foi salvo. Olha só, existem dois caminhos para a gente traçar. E é interessante que ele vem dizer: o tormento é grande, meu irmão, do inferno. O tormento é avassalador. É uma dor inimaginável. Não existe segunda chance. E quando o rico olha para si mesmo e vê que não tem salvação, ele diz: então, pai Abraão, por favor, faça com que Lázaro volte e vá falar com os 5 irmãos para que eles não vivam a mesma coisa que eu estou vivendo aqui. E olha como é importante, meus irmãos, você quer a salvação para aqueles que estão na sua casa? Você quer a salvação para aqueles que estão na sua casa? É necessário a partilha do alimento, das coisas, do pão físico, que é a comida que nós comemos, mas também do pão espiritual, que é a Eucaristia, a palavra de Deus. E também a caridade, não somente de dar o dinheiro ao próximo, mas existem muitas pessoas que estão necessitando de um abraço, que estão necessitando de uma palavra, que estão necessitando do Evangelho, muitas vezes vivo, o Evangelho vivo, que pode ser você na vida dessa pessoa. É necessário. Santo Ambrósio, ele tinha uma frase muito interessante que eu passei meditando essa semana, e ele diz que o nosso dinheiro, o nosso financeiro, só é todo nosso até o momento que os nossos olhos batem em uma pessoa que necessita dele. Então olha só como é a caridade. Como é a caridade? E você pode levar isso não somente para dinheiro, mas
para o próprio cuidado do outro, você pode dar seu tempo, você pode conversar. Por que você não se disponibiliza de ir na casa daquela pessoa, dar um abraço, entrega uma cesta básica, alguma coisa que você possa, que seja que esteja ao seu alcance, mas que você também entregue um pouco da palavra espiritual. Da palavra espiritual. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1462, no número 2462, vem falar: a esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Na multidão dos seres humanos sem pão, sem teto, sem terra, como não reconhecer Lázaro, mendigo faminto da parábola? Vou repetir uma parte. A esmola dada aos pobres é testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Queridos e amados irmãos, se a caridade é uma prática de justiça que agrada a Deus, quem não faz esmola é o quê? É injusto, porque se Deus nos dá na sua bondade de maneira gratuita, nós temos que dar aos nossos irmãos também de braços abertos, porque muitas vezes o outro que está sofrendo, nós temos que ver Jesus Cristo no outro, mas nós temos uma dificuldade enorme. E quando eu falo isso, eu falo pensando principalmente por mim. Principalmente por mim. Mas muito pode dizer, não, mas Lázaro, ele só foi ao céu porque foi uma situação imposta a ele, que ele não poderia fugir, que é a pobreza extrema. Então, se eu sofro demais, eu vou para o céu. Então, é como se o céu fosse obrigatório para todos que sofrem, mas é sofrer com Deus. Por isso que eu quero só citar. Aqui está em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros, com os olhos fixos na recompensa, considerava ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Sofrer por Jesus Cristo, os ultrajes, deixar de fruir os prazeres culpáveis, os prazeres passageiros, por amor a Deus, é um prazer que nós iremos mergulhar e usufruir na outra vida. Por isso, meus queridos e amados irmãos, quando a gente puder abrir mão, seja do tempo, do nosso dinheiro, aquilo que você puder ofertar para o bem do outro, enxergando o outro como Jesus Cristo que sofre, que a gente abra a mão e dê. E não dê de coração dizendo, puxa, perdi o dinheiro. Não, perdi o dinheiro não. Você ganhou. Você está ganhando, você está no caminho da salvação. Porque se você passa e você ignora, você caminha pelo outro caminho. E você sabe qual é o outro caminho? Existe só apenas dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Meus irmãos, façamos de tudo para caminhar no caminho da salvação. A partilha, o amor ao próximo. É necessário. É necessário.
decisões na terra definem a nossa eternidade. Decisões na terra definem a nossa eternidade. Que a gente possa ter isso, que vocês gravem isso na sua mente. Decisões na terra definem a nossa eternidade. Que a gente seja caridoso do pão físico e do pão espiritual. Que a gente partilhe o nosso alimento, mas partilhe também a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a morte, ele não é o fim. É a transição para a eternidade. Não nos apeguemos demais às coisas terrenas, de querer ganhar mais, ou a gente não ter tempo para nada. Que a gente possa nos alimentar mais de Deus, para que a gente possa também alimentar de Deus a nossa família. Eu até diria mais, principalmente do espiritual. Principalmente do espiritual. Que a gente nunca negligencie. Nunca pare de rezar pelos outros. Nunca pare de fazer caridade, de dar esmolas. Que a gente queira o caminho da salvação para nós mesmos, para nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos e até para as pessoas que não gostam da gente. Que a gente possa ser o evangelho vivo para todos que estão ao nosso redor. É isso que Deus quer de mim e de você. Porque são decisões na terra que vão definir a nossa eternidade. Meus queridos e amados irmãos, eu digo até o seguinte: a nossa alma é eterna. Então a nossa eternidade começa a partir dessa vida. Que a gente saiba fazer as escolhas certas. Deus abençoe vocês e lhes dê uma excelente semana, um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.